Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje por que na condição autista existe uma prevalência tão significativa de pessoas com prejuízo nas funções executivas. Primeiro vamos definir funções executivas. Funções executivas são habilidades neurocognitivas de lobo frontal ou neocórtex que são responsáveis pela habilidade de planejar, organizar e executar tarefas, desde tarefas muito simples, como, por exemplo, gesticular, até tarefas mais complexas. Então vamos tentar compreender um pouquinho o porquê que na condição autista essa incidência de prejuízo ela é tão grande. O que acontece nas características da condição autista? Universalmente falando, no indivíduo na condição autista, ele vai apresentar uma rigidez de pensamento. Essa rigidez de pensamento, ela tem como consequência uma dificuldade em flexibilizar tanto a forma de perceber os estímulos, quanto de processar no pensamento, gerando definições de ideias, como na resposta comportamental que vai dar esse estímulo. Uma outra característica da neurodivergência é a questão do hiperfoco. O indivíduo na condição autista, ele tem na sua rotina um ou vários hiperfocos em que ele concentra uma atenção concentrada muito alta sobre aquilo. Esse hiperfoco e essa rigidez cognitiva traz um desdobramento, uma consequência, que é um desvio do foco atencional. O indivíduo, ele consolida de uma forma muito rígida a sua atenção sobre a rigidez e sobre o hiperfoco, e aquilo que acontece na sua periferia passa muitas vezes desapercebido. Uma outra questão em que eu trago muito aqui é o prejuízo de linguagem. O indivíduo, ele nem sempre consegue expressar pela fala aquilo que ele pensa, assim como ele nem sempre consegue ter uma compreensão absoluta sobre aquilo que ele ouve, gerando uma alteração do processo de pôr em comum, que é a grande ferramenta chamada linguagem, nas interações com as outras pessoas. E finalmente, a hipersensibilidade sensorial, que ela pode ser classificada em hipo, muito baixa sensibilidade, ou hiper, muito alta, que faz com que o indivíduo, como um mecanismo de defesa, no momento em que ele está se relacionando com essa questão sensorial, ele foque a sua atenção sobre esse processo. Então, o que acontece? Eu estou esquecendo de um detalhe importante aqui, que o indivíduo na condição autista, ele tem uma tendência muito grande de direcionar o seu foco atencional e o seu processo de vida para uma realidade interna e não para a realidade externa, para o seu próprio mundo, para o seu foco de interesse, por aquilo que regula ele, enfim. Todo esse contexto atuando junto, dentro de toda uma estrutura do sistema nervoso central, vai fazer com que esse indivíduo, na execução da organização, do planejamento e da execução propriamente dito, ele passe a ter déficits. Então, o que pauta essas funções executivas? Primeiramente, gerenciamento de tempo. Você conseguir mensurar qual é o horário que eu tenho que começar, qual é o horário que eu vou terminar, quanto tempo eu levo para ir até um determinado lugar, quanto tempo eu me arrumo. Por que isso acaba tendo um prejuízo? Porque ao invés de eu focar na análise lógica desse processo, eu vou dispersando a minha atenção sobre esses elementos característicos da condição autista. Consequentemente, se eu tenho uma dificuldade em mensurar espaço e tempo, eu vou ter sim uma dificuldade para organizar a minha atuação sobre esse espaço e tempo e, consequentemente, por dispersar o meu foco de atenção, eu vou ter uma dificuldade para dar resolução aos problemas. Como
o foco não fica centrado, fica absolutamente centrado, e eu vou me dispersando daquilo que ocorre na minha periferia, eu vou perdendo elementos para conseguir resolver problemas. Esse indivíduo, apesar dessa dinâmica, é um indivíduo que vive no mundo neurotípico, que funciona de uma outra forma. E esse indivíduo, ele tem uma autopercepção que o seu funcionamento, ele acontece de uma forma diferente dessa dinâmica neurotípica. Essa autopercepção e essa dificuldade de interação faz com que esse indivíduo, então, ele perca um autocontrole sobre a sua relação com os estímulos, gerando um outro desdobramento, elementos desmotivacionais, fazendo com que ele opte cada vez mais em ficar restrito a esta sua realidade, a uma estabilidade que é construída em cima de uma rotina, tá? E no momento em que ele precisa sair disso, em que ele é provocado para sair disso, isso vai gerando uma desregulação emocional e potencializando essa dificuldade de organizar, planejar e executar tarefas. Além do que, o conjunto de todo esse funcionamento neurocognitivo, ele pode passar por uma disfunção executiva, ou seja, um prejuízo generalizado para a execução de tarefas, e pode apresentar repetidamente características e sinais de desatenção, de impulsividade, de hiperatividade, tá? Que são elementos pertinentes de um diagnóstico primário chamado TDAH, transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, mas que nem sempre está condizente ao diagnóstico primário ou à comorbidade do TDAH, e sim é uma característica de uma disfunção executiva que vai gerando essa desatenção, que vai gerando essa impulsividade e levando o indivíduo a esse processo. Diagnosticado através de uma avaliação neuropsicológica prejuízos em funções executivas, existem métodos, instrumentos e formas de você provocar um treinamento para melhorar essas habilidades, tá? A evolução e a resolutividade disso vai depender do diagnóstico de cada um, da condição de cada um, do nível de suporte de cada um e do tempo de cada um, ok? Gente, gostaria da sua colaboração. Traga aqui para nós qual é a sua impressão, como que isso funciona no seu dia a dia, e como sempre vamos gerar aquele conhecimento para podermos estar ajudando outras pessoas, tá? Um grande abraço para